Você já se perguntou o que aconteceria se uma pessoa parasse de consumir açúcar? E eu me refiro ao açúcar cristalizado, presente naqueles saquinhos que vendem em supermercado, ou aquele açúcar presente em produtos industrializados, ou mesmo aqueles de padaria. Existem já estudos que comprovam que quando a gente para de consumir açúcar, muitas funções corporais acabam melhorando bastante. O foco do vídeo de hoje é explicar para vocês o que acontece quando uma pessoa para de consumir açúcar por apenas 15 dias. E eu já vou adiantando, acontece muita coisa boa no corpo dela. E eu vou focar mais uma vez, eu não estou falando de qualquer tipo de carboidrato. Por exemplo, nós temos bastante carboidrato, que é a mesma coisa que açúcares, nas frutas, nos legumes e em várias outras coisas que nós consumimos diariamente. Eu estou me referindo apenas a largar aquele açúcar cristalizado mesmo. Se você quer saber os benefícios de parar de consumir açúcar por 15 dias, fica até o final do vídeo, eu vou te explicar. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está vendo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Aliás, canal este que sempre produz vídeos semanalmente, pelo menos uns 4 vídeos por semana. Se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Além disso, deixa o seu curtir e comentário no final do vídeo dizendo o que você achou do meu conteúdo. Primeiro de tudo, o açúcar cristalizado é uma substância viciante. Isso mesmo que você ouviu. É uma substância que vicia o nosso organismo. Você deve saber muito bem, quando você acostuma a comer um docinho em certo horário do dia, o seu corpo parece que pede aquele doce todas as vezes nesse horário. Se você está acostumado a comer um docinho depois do almoço, você vai perceber que se você comeu ali 3, 4 dias, no quinto dia, sexto dia, o seu corpo está gritando por açúcar. Porque o açúcar, como eu falei, ele é viciante. Já fizeram um estudo uma vez com alguns ratos no laboratório. Eles pegaram alguns ratos que eram previamente viciados em cocaína e eles começaram a dar para esses ratos um líquido misturado com cocaína e outro líquido misturado com açúcar. E no final do estudo, os ratos que eram viciados na cocaína acabaram preferindo o líquido rico em açúcar. Foi visto então que o açúcar tem um poder de vício muito maior do que a cocaína. A diferença óbvia é que a cocaína ela gera muito mais lesão e agressão no nosso organismo. Mas com isso em mente de que o açúcar ele é muito viciante, a gente tem que entender que ao largar o açúcar, ou pelo menos tentar largar o açúcar, nos primeiros dias você vai se sentir muito mal. Você vai sentir aquela vontade de consumir açúcar, estresse que muitas vezes acontece, dificuldade para dormir no primeiro, segundo dia, justamente por causa do açúcar ser uma substância que está sendo necessária pelo seu corpo. Então, largar o açúcar nos primeiros dias ele é bem difícil, mas lá no finalzinho é muito recompensante. E aqui eu vou citar para vocês quais são os benefícios de deixar o açúcar por pelo menos 15 dias. O primeiro, meio que já comentei para vocês, é que você vai se livrar desse vício do açúcar. No começo vai ser muito difícil, mas depois você vai perceber que você não necessita mais do açúcar no seu dia a dia. Você vai perceber que você não precisa mais daquele açúcar no café ou deixar o seu leite muito doce para você poder consumir ele. Você vai perceber que justamente sem aquele açúcar você está aproveitando muito bem esse alimento. O segundo benefício é que você vai ter um menor apetite, você vai ter menos fome. E isso tem muita relação com a capacidade que o açúcar tem de aumentar alguns hormônios do nosso sangue que tem a ver justamente com a fome, com a saciedade, como por exemplo a insulina, a grelina, o neuropeptídeo G e alguns outros hormônios. Então esses hormônios eles acabam diminuindo e ficando em valores adequados para o nosso corpo. Justamente quando a gente consome bastante açúcar, parece que a gente quer comer o tempo todo. Os pacientes diabéticos tipo 2, inclusive, eles começam a diabetes justamente por isso. Eles estão consumindo tanto doce que chega um momento que eles não conseguem mais parar e o consumo cada vez vai aumentando, junto com o consumo de outros tipos de alimentos ricos em carboidrato que acabam piorando muito o nível de açúcar no sangue deles e levam eles a uma diabetes. Então, largar o açúcar, ele vai fazer você ter menos fome e consumir menos doces. Outro ponto positivo é que você vai sentir menos cansaço e menos fadiga, né? Quando eu me refiro a fadiga, é justamente aquela sensação de quando você está fazendo alguma coisa, rapidamente você já se sente cansado, você já se sente fadigado. O açúcar, quando não é consumido, você depende apenas daquele carboidrato natural ou então de lipídios corporais, você consegue consumir uma energia suficiente sem cansar suas células musculares e parece que o trabalho acaba não sendo tão cansativo. A quarta vantagem é que você vai perder líquido corporal e também você vai perder um pouquinho de gordura corporal. Essa perda de água corporal, pessoal, está muito relacionado com a osmose. O que é isso? A água, ela gosta de ficar presente em lugar que é muito rico em solutos, substâncias sólidas que gostam de puxar água. Por exemplo, o sódio adora puxar água, então onde ele estiver muito concentrado, ele vai puxar bastante água. O açúcar
açúcar funciona de um jeito muito similar. Então o açúcar, por não estar em valores muito altos no nosso sangue, acaba fazendo com que a gente não precise manter tanta água corporal e a gente vai perdendo um pouquinho mais de água corporal. Então a falta desse açúcar exagerado acaba fazendo você urinar um pouquinho mais. Além disso, você vai consumir mais gordura como fonte de energia e vai produzir menos gordura no seu corpo. Dessa forma, você vai perder um pouco mais de peso. Já foi visto que se você ficar ali 15 dias sem consumir esse açúcar, você pode perder até 2 ou 3 quilos. Mas isso não significa que se você ficar mais 15 dias sem consumir açúcar, que você vai perder 3 ou 2 quilos de novo, porque o nosso corpo não funciona desse jeito. Normalmente a perda de gordura corporal ela acontece no início muito rápido e depois ela vai se horizontalizando, né? Não é que você perde gordura rápido e vai até o chão e aí você fica esquelético, não é assim que funciona. No início você pode perder bastante e depois você começa a perder muito devagarzinho. Obviamente não adianta nada você parar de consumir açúcar cristalizado ou açúcar em substâncias que são industrializadas e aí você começar a consumir muito outro tipo de alimento ou consumir muita gordura. Outro benefício é que você vai ter uma melhora do seu ânimo, aquela vontade para fazer alguma coisa. Hoje nós sofremos de um mal que é a procrastinação, né? Aquele ato de você saber que você precisa fazer alguma coisa, tem um objetivo ali na sua frente, mas você acaba não fazendo porque você quer deixar para depois, você tá sem ânimo, então as coisas vão passando. Se você parar de consumir açúcar, esse ânimo vai melhorando. Além disso, outro benefício muito importante é que você vai ter uma melhor clareza mental. Você vai conseguir raciocinar melhor, pensar melhor nos seus objetivos, ou no seu trabalho, ou nos seus estudos, sem esse açúcar em demasia ali no seu sangue, atrapalhando tudo isso. Um benefício que é muito útil para as pessoas que gostam de cuidar da pele é que você vai ter uma melhor pele. Isso mesmo, a sua pele vai melhorar bastante. Funciona como se fosse um skincare. Você vai deixar de produzir muita gordura na sua pele e isso vai facilitar a desaparição de algumas lesões elementais ali na pele. Você vai parar de ter acne muito fácil, por exemplo, porque a acne ela nada mais é do que quando as bactérias se aproveitam daquela oleosidade da pele, entram em algum poro e acabam inflamando esse poro. Então, se você parar de consumir açúcar, você vai perceber que a sua pele vai melhorar bastante. Lembrando que se você quer melhorar ainda mais a sua pele, é ideal você consultar um dermatologista e fundamental, consumir bastante água. A hidratação, ela melhora bastante a sua pele e quando a gente fala em hidratação, começa tudo pelo copinho de água sendo tomado por você. Como você bem deve saber, o açúcar, ele é uma substância pró-inflamatória, o que significa que ele causa inflamação no nosso corpo. Logo, se você é uma pessoa que sofre de dores articulares, dores musculares muito frequentes, a diminuição no consumo de açúcar ou ficar sem açúcar por esses 15 dias vai diminuir muito a inflamação no seu corpo. Se você diminui a inflamação, logo, essas lesões inflamatórias de articulação, de músculo, elas vão diminuir também e você vai perceber muito rápido uma melhora desses sintomas. Além disso, nós já falamos aqui no canal sobre algumas substâncias naturais que são comprovadas cientificamente que ajudam na inflamação articular e naquelas dores articulares também. Se você quer saber um pouco sobre isso, clica nesse card que está aparecendo aqui em cima, ele vai te redirecionar para esse vídeo. E o último benefício que a gente tem do açúcar é que ele vai melhorar o seu apetite para outros sabores. É isso mesmo. Digamos que você consumiu açúcar por um tempo e depois você parou de consumir por esses 15 dias. Você vai perceber que lá no final do 15º dia, no finalzinho da segunda semana, você vai ter alguns sabores novos aparecendo ali no seu paladar, justamente pela falta do açúcar cristalizado que está vindo ali da indústria, né, da fábrica de açúcar. Isso acontece justamente porque o seu corpo ele está se adaptando à falta daquele açúcar que você consumia e ele está ativando novos receptores no paladar para essas substâncias que você consumia antes e não gostava e agora você está gostando. Digamos que você resolveu comer chuchu e você achava o chuchu muito aguado. Eu particularmente acho ele muito aguado. Mas se você ficou 15 dias sem consumir açúcar, você vai perceber que você vai sentir sabores novos ali e que podem te agradar um pouco mais. Então, é uma dica muito legal para você que está querendo consumir alguns alimentos mais saudáveis e você acaba não gostando. A falta de açúcar pode te ajudar nisso aí. Eu admito para vocês que eu achei muito interessante esses dados que eu encontrei sobre o açúcar quando a gente fica sem consumir ele. E eu tô querendo aplicar isso agora nos próximos 15 dias. O que você acha de tentar fazer isso comigo? Se você quiser fazer isso, deixa nos comentários como tá sendo a sua rotina da falta do açúcar. Então volta depois de 5 dias ou depois dos 15 dias sem o açúcar, dizendo como foi a sensação de ficar sem açúcar aqui nos comentários. Se eu conseguir aplicar isso a partir de hoje ou talvez amanhã, porque
que hoje já consumem açúcar. Então, eu vou tentar trazer um vídeo para vocês, mas se eu não trouxer, eu vou deixar os dados no primeiro comentário fixado, dizendo como foi essa experiência com falta de açúcar e se esses dados que eu trouxe para vocês aqui realmente se aplicaram. No mais, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam do seu curtir e comentário, que são muito importantes. Desse jeito você ajuda o canal de verdade. Vou deixar 2 vídeos sendo recomendados aqui para vocês. Um vídeo que eu falei sobre esses alimentos anti-inflamatórios que são muito importantes. E outro vídeo que eu falei sobre a menopausa, né? Será que a menopausa aparece em todas as mulheres ou não? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Conhecimento é poder e muito obrigado pela atenção.